a boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal, por ser da família e descendência de Davi. José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Deus nas alturas
a Deus nas alturas. Sentados. A Deus nas alturas. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Digam comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque hoje também, em meio à escuridão do mundo, nós vemos a luz. O Senhor é a luz que dissipa toda a treva. Obrigado, Jesus. Bem-vindo, Jesus. Bem-vindo, Jesus. Uma salva de palmas de acolhida, Jesus. A Deus nas alturas. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino que dispensa a guerra, as armas e as botas de lutas e combates. Um menino que inaugura um reino diferente. Um reino que é conduzido por um outro tipo de força que o mundo não conhece. O nome que foi dado a este menino é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros e Príncipe da Paz. Deus Forte e Príncipe da Paz. Uma força que não constitui na força da guerra e das armas, mas a força que constitui nascer pobre em Belém, com os bracinhos abertos daquele jeito, e morrer humilhado na cruz com os braços abertos assim. Esta é a sua força, esta é a sua arma, este é o seu exército. As mulheres e homens desarmados, porque tomados de amor. Uma salva de palmas para o Deus Forte. Brada! Brada! Vamos ao Evangelho. Lucas capítulo 2, versos 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Toda a terra. Porque na presunção do imperador romano, o mundo que existia era somente o mundo que ele dominava. O que não era dominado pelo Império Romano nem era. Para o imperador romano, o mundo que existia, toda a terra, era o território do seu mando, do domínio do seu exército, das suas forças e das suas altas taxas de impostos e do trabalho escravo
imposto aos povos por ele dominados e por seu exército e por suas armas. Bento XVI diz que César Augusto, publicando esse decreto ordenando um recenseamento em toda a terra, não sabia que ele zerava o cadastro dos inscritos do Império Romano e inaugurava um livro novo e aberto, o cadastro do livro do batismo. Uau! Zerou o território do domínio das forças e das armas. Bento diz que César Augusto não sabia que sim, ele pensava que o recenseamento dele era sobre toda a terra, mas ele não sabia que o senhorio dele não alcançava toda a terra. Os anjos vão terminar o evangelho de hoje cantando glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra. César Augusto não sabia que haveria um senhorio maior do que o dele, que era um senhorio que se estabeleceria sobre toda a terra, mas também sobre todo o céu e todo o cosmo, todo o universo. Tão bonito isso. Natal, minha gente, é para dilatar e expandir a alma e a inteligência para toda a vasta possibilidade da poesia da fé, da beleza da fé, do esplendor da fé. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Versículo 4, leiam. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia. Pronto. José sobe de Nazaré, na Galiléia, para a cidade de Davi, na Judéia. Estes dois territórios divididos, dois reinos, vão ser a fragmentação definitiva do reino de Israel. Quando Salomão morre, Israel e Judá, os filhos de Salomão, não aceita que um ou outro suceda no reino de Israel, e eles optam por dividir a terra prometida, a terra que corre leite e mel, a terra única que Deus prometeu aos descendentes de Abraão. Eles preferem dividir em dois territórios. E exatamente José, para proceder o recenseamento, José viaja de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, em Belém, exatamente porque iniciou a nova reconciliação da unidade perdida. Iniciou a nova reconciliação da unidade perdida, da comunhão perdida, da família unida, da família humana. Quando a gente chegar nos pastores, nós vamos voltar a este tema da unidade, da comunhão perdida. Para registrar-se com sua esposa que estava grávida. O desconforto da lei que impõe sobre as famílias as regras, as normas, e que as famílias devem submeter ao jugo da lei dos que dominam a terra, independente da situação que a família se encontra. Está grávida? Não é problema nosso. Suba ou não será cidadão, ou será eliminado e será sujeito, submetido como escravo do império. Versículo 6. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. Leamos. E Maria deu à luz o seu filho primogênito,
Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Colocou Jesus na manjedoura. 2 textos do Antigo Testamento, de Isaías e Abacuque, falam de um servo de Deus que terá da parte de Deus a unção, mas que o povo não vai reconhecer a unção. Quem vai reconhecer a unção serão 2 animais, um boi e um burro. O boi e o burro não está na descrição dos evangelhos narrando o nascimento de Jesus, mas o boi e o burro lá no presépio estão nos livros do Antigo Testamento, dizendo que o boi e o burro são os únicos que reconhecerão o ungido de Deus. Aqui o boi e o burro, nos padres da igreja, os grandes pregadores da patrística dos 4 primeiros séculos do cristianismo, diziam que o boi e o burro é exatamente o homem, o judeu e o homem pagão que perderam a aliança com Deus e precisam zerar a sua configuração humana e aprender daquele coxo a contemplar a presença de Deus e se alimentar naquele coxo, não de capim, mas da sabedoria de Deus colocada ali, para serem iluminados e voltarem a ser distintos dos animais. Bonito, né? Belém significa casa do pão, no aramaico, no hebraico, casa do pão. Então Jesus, envolvido em faixa, colocado na manjedoura, e a representação artística do boi e do burro representa a humanidade, o judeu que perdeu a aliança, que desviou, e o resto pagão do mundo, no ambiente dos mosteiros, especialmente na biblioteca, se brinca muito dizendo que os judeus eram o boi, porque há um grau de instrução, de elevação, e o resto dos pagãos eram representados pelo burro ou pelo jumento, o povo pagão. Mas isso já é piada do judaísmo, que é bem perspicaz. Jesus colocado na manjedoura prefigura, envolvido em faixa, duas imagens caras. Envolvido em faixa, nos primeiros cristãos e depois mais tarde, especialmente na arte bizantina, se pintava Jesus na manjedoura, envolvido em faixa, com rosto já adulto, porque interpretavam que Jesus, envolvido em faixa aqui dentro do coxo, dentro da gruta de Belém, representa, já prefigura, prenuncia a sua morte, profetiza a sua morte e o seu sepultamento. Ele fora colocado num jardim. O envolvido em faixa é colocado na manjedoura, em todo caso, é a imagem por excelência do alimento que Deus cuida para dar ao rebanho dele. Deus cuida do alimento para alimentar o rebanho dele. Primeiro na criação, Deus criou todas as coisas, por último criou o homem e a mulher, quando já havia toda sorte de bênção e de fartura criada, põe o homem e a mulher já no Éden com toda a fartura. Aqui, de novo, na obra da redenção, na refundação de tudo em Cristo, Deus entra na história sendo Ele mesmo o alimento para regenerar a humanidade perdida, que não soube se comportar na fartura do Éden. E que agora, na escassez e na privação, na condição de um povo subjugado pelos impérios e pelos domínios dos grandes deste mundo, das forças, das armas e da lei, agora
Deus se faz alimento para mover-nos a uma direção nova. É noite, não há lugar para eles na hospedaria, mas há lugar dentro do coxo da manjedoura, dentro do curral, porque o rebanho todo não está dentro do curral, não está alimentando na manjedoura, sendo alimentado na manjedoura. Vamos ver? Versículo 8. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho, para economizar o trato que havia guardado, que estava guardado no estábulo. Para economizar o alimento e o trato, optam por passar a noite nas montanhas para tratar do rebanho quando amanhece, para que o rebanho não enfraqueça na subida e descida das montanhas e das viagens longas nos campos, e poupe o alimento para se chegar um tempo maior de escassez, de frio, de inverno, a reserva de alimento. Portanto, a estrebaria que cabe José, Maria e o menino Jesus é porque, por graça, a equipe que deveria estar lá ocupando está trabalhando nas montanhas. É noite, cuida do rebanho. O que lembra? Lembra o Éden, lembra a criação decaída pelo pecado, lembra a escuridão que chegou na criação e tirou a paz do paraíso original, como Deus sonhou ao criar mulher e homem. E Deus mesmo, ao invés de feras e ameaças e ladrões, assaltantes, mercenários, lobos ferozes, os que viviam no Éden não ouviam um barulho de ameaça, mas ouviam um barulho do próprio Deus que caminhava, como vimos há 3 domingos atrás. Lembra? Ou Deus pergunta a Adão: onde estás? Lembra? Ouvi tua voz no jardim e me escondi. Os pastores aqui é a imagem da criação machucada e ferida, a comunhão perdida, a unidade perdida. Versículo 9. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. Lembra o medo de Adão, de 3 domingos atrás? Ouvi tua voz ou teu barulho no jardim e me escondi, pois fiquei com medo. O que eu estou usando para interpretação é o livro de Bento XVI, Jesus de Nazaré, o primeiro fascículo, A Infância. Mas pelo amor de Deus, se comprarem esse livro um dia, não o leiam assim como se fosse livro qualquer. Isso aqui é o capítulo do nascimento de Jesus, é coisa para se ler ler e reler 5, 6 semanas seguidas, porque não é leitura assim de compulsivo por texto, dizer já li e encomenda outro, não. Aqui é outro nível. Isso aqui é leitura para fazer a transição desta realidade opaca, estranha, escura do mundo sem fé para a luminosidade da luz. Um anjo do Senhor, um anjo, não qualquer anjo, diz Bento, mas um anjo do Senhor apareceu, a glória do Senhor os envolveu. O Senhor oferece de imediato não armas para amedrontar, não raio, trovões, lembra? Terremotos e ventanias para assombrar. Lembram das imagens da teofania do Antigo Testamento, que eram imagens assombrosas, assustadoras? Aqui é uma nova forma de comunicação. Inaugura-se um tempo novo de comunicação. Deus reeduca o homem e a mulher
para receber dele um novo modo de presença. A glória se manifesta, a glória envolve em luz. Você vai trabalhando as imagens opostas. O oposto da glória é a tristeza, o medo, o assombro. O oposto da luz é a treva, a escuridão, a queda, o medo. Eles ficaram com muito medo. Como é que você fica quando Deus faz algum barulho perto de você? Qual é o seu grau de familiaridade com a presença de Deus? Essa é a pergunta maravilhosa. Você tem familiaridade com a presença de Deus? Ou Deus é sempre para você um permanente estranho e distante, e ruidoso barulho que te assombra? Versículo 10. O anjo, porém, disse aos pastores: bradem. Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Duas palavras que perpassaram o nosso caminho do advento. Duas palavras centrais. Quais são? Medo e alegria. Tire o medo, põe a confiança. Tire a tristeza, põe a alegria. A mesma conversa do anjo com Maria, não foi? Guardem para a Semana Santa. Para a Semana Santa, guardem. Porque esta saudação angélica, dirigida a Maria, dirigida aos pastores, ela vai voltar às mulheres na madrugada da ressurreição. A Maria de Magdala e as outras mulheres, dizendo: alegrem-se, não tenham medo, ressuscitou como disse, não está aqui. Essas duas vozes de comando inauguram os tempos messiânicos. Inauguram e sustentam. Não só inauguram, porque inaugurar é fácil. Mas inauguram e sustentam os tempos messiânicos. Acabou o tempo do medo de Deus. Acabou o tempo da tristeza. Está se recuperando no meio católico um tipo de prática de piedade medieval que era muito própria daqueles tempos, que era uma prática de piedade baseada no medo do pecado, no medo do inferno, no medo da condenação, no medo da tentação. Tem pais e mães dando conta de deixar crianças profundamente tristes, crianças travadas e bloqueadas por um assombro e por um medo de Deus. Sai dessa. Esse não é o tempo do reino do Messias que nasceu nessa noite. Tire o medo e ponha a confiança. Tire a tristeza e recoloque a alegria, mas não qualquer alegria. Aqui encerra o tempo do medo e encerra o tempo da tristeza por causa de uma realidade nova que é discretíssima, que acontece numa estrebaria, num curral, fora da cidade. Ele nasce fora da cidade e ele morre fora da cidade. Jesus, na linguagem profética. Se você estudar bem a literatura profética do Antigo Testamento, os profetas faziam severas críticas ao judaísmo, quando o judaísmo começa a repetir no território das tribos de Israel o modelo de organização dos povos vizinhos. A sedução da cidade, que tirava os jovens da tribo, da convivência familiar, do trabalho e da vida comunitária e coletiva tribal do meio rural, e põe os jovens seduzidos pela linguagem da cidade. Aqui, Jesus nascendo e morrendo fora da cidade, alinha-se
com a crítica dos profetas à perversidade da cidade. A cidade é o lugar do espetáculo da pompa diabólica, diz Santo Agostinho. Do espetáculo da morte e da violência. Não é isso que nós estamos vivendo? A cidade é o território onde a gente se entretém com a violência. Olhe os filmes de maiores sucessos do ano, as séries de maiores sucessos do ano, se o elemento fundamental não é violência, pornografia e erotismo também violento, e muita droga, e muita imagem acelerada. A urbis se organiza a partir do frenesi do medo e do assombro para gerar excitância na juventude e fazer a juventude sair com desejo de usufruir e gozar ao máximo essa existência, porque ela é rápida. Qualquer hora vem uma bala e elimina-nos. Depois leiam qual é o número de crianças desaparecidas no Brasil, qual é o número de crianças atingidas por balas perdidas nas cidades grandes do Brasil neste ano de 2024. Vale a pena um aprofundamento nesse tema. Não ter medo, ter alegria, porque se inaugura uma realidade nova que os anjos mesmos anunciam. Versículo 11. Hoje, brada, na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador. Um Salvador que é Cristo Senhor. Os anjos já tiram de César Augusto o título que César deu a ele há poucos anos com um decreto. César Augusto publicou um decreto dizendo que no vasto território do Império Romano, todo cidadão romano, para ser cidadão romano, deveriam declará-lo como único capaz de resgatar a todos das ameaças bárbaras dos outros povos. Ele era o único. E a expressão usada no decreto em latim é redentor ou salvador, soter. Os anjos aqui anunciam aos pastores. Lembrem-se que pastores cuidam de rebanho. E Jesus, ao se apresentar, uma das imagens que ele vai usar nos evangelhos, particularmente em João, é: eu sou o bom pastor. Não o pastor, mas o bom. Ele ainda vai dizer que todos que vieram antes de mim são ladrões, assaltantes e mercenários. O anjo apresenta o título messiânico de Christos e Kyrios. Christos, Senhor, ungido e Senhor. E anuncia a grande aberração, que é o que vem agora. Vamos lá? A grande contradição, o grande desaforo, a grande quase que depreciação do império de César Augusto. Versículo 12. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. O que é isso para a força imperiosa do poder romano, minha gente? E do poder da bancada da bala hoje? Que deu conta de fazer a aproximação, que é a maior blasfêmia contra o Evangelho e contra o anúncio do nascimento de Jesus. Aproximar a bancada da Bíblia com a bancada da bala. É uma blasfêmia, é uma heresia. Representam exatamente o anticristo e as potências do anticristo. São, por excelência, a personificação do senhorio do anticristo. Porque o que você faz com um recém-nascido envolvido em faixa e deitado num coxo, cheio de estrume,
de estrume e de cocô de animal lá. Imagina o regalo de cheiro e de tudo. Pensa que contraste com a pompa dos desfiles militares do Império Romano, ou dos desfiles militares hoje das grandes potências que mantêm a economia do mundo, precisam e necessitam, para sustentar as grandes economias do mundo, necessitam de guerra. Necessitam. As grandes potências do mundo necessitam de guerra. A guerra é fundamental para manter as grandes economias do mundo. Não é não? Isto vos servirá de sinal. Vocês não ponham a confiança de vocês nas potências e nas forças, nas imagens oferecidas pelo senhorio do mundo e da violência que domina o mundo. Um menino envolvido em faixa. Aqui o anjo falando com os pastores, tanto quanto na imagem inicial do texto, de José e Maria subindo da Galileia para a Judéia, é o tempo novo da reconciliação do homem com o homem, do homem com a criação, do homem e da humanidade entre si e com Deus. Por isso, entoa-se o hino da universalidade do senhorio de Cristo. Versículo 13. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. No livro do Apocalipse, esse canto glorioso dos anjos diante do trono e do Cordeiro, que cantam, e as multidões aclamam, amém, glória a Deus, santo, 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 prostram, põem o rosto por terra, elevam as mãos, ajoelham, prostram. No livro do Apocalipse, este canto dos anjos continua, diz Bento, até hoje, em todas as liturgias em que celebramos a Sagrada Eucaristia. Daqui um pouco nós cantaremos com os anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Santo, santo, santo é o Senhor, o céu e a terra, tudo está sob o senhorio dele. Os anjos aqui iniciam a grande liturgia messiânica, que a igreja celebra desde a Páscoa, e canta com os anjos, com os que já morreram e com os que virão, com os santos do passado, de hoje e do futuro. Na realidade eterna, a igreja canta a mesma liturgia, o mesmo louvor do senhorio de Deus. Mas tem uma questão muito importante. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Diz Bento, maravilhosa reflexão dele, que significa aos homens por ele amados? Afinal de contas, quem são esses homens por ele amados? São todos? Ou faz Deus seleção de alguns? Diz Bento, a tradução homens por ele amados, ou em algumas línguas como no alemão e no italiano se diz aos homens de sua graça, ou aos homens que ele ama. Diz Bento que no grego a expressão é paz na terra aos homens do seu agrado. E aí a gente precisa ir na celebração, na liturgia do batismo. Quando Jesus foi batizado, ele sai da água. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 22, Jesus está rezando
ao sair da água, Jesus está em oração e vem a voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado, em ti pus todo o meu agrado. Aqui, diz Bento, está decidido o problema das traduções. Aqui se resolve que o homem do agrado por excelência é Jesus. O é porque vive totalmente voltado para o Pai, vive com os olhos fixos no Pai e em comunhão de vontade, de amor com Ele. Portanto, as pessoas ou os homens que são do agrado de Deus são todos os que se comprometem a se permitirem serem, pelo batismo e pela prática da vida cristã e da ética cristã, configurados com Cristo. Se todos nós aceitamos a graça batismal e somos configurados com Cristo, nós somos os homens do agrado de Deus. A paz é para nós. Vai, brada, brada, reage. A paz é para nós, a paz é nossa. O sinal é ao mesmo tempo também um não sinal, diz Bento. O sinal é ao mesmo tempo também a negação dos sinais. O sinal é você deixar de ser governado por seu medo, você ter coragem de despojar-se das tristezas que te visitam nas noites escuras, abandonar essa tristeza e esse medo e pôr-se a caminho e dar conta de reconhecer Deus em sua vida, na pobreza, na simplicidade das coisas mais singelas da sua vida. Aí está o sinal da presença dele. Amém. Amém. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador. De pé. Que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador. Que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador. Que é Cristo o Senhor. Dirija a quem está do seu lado, dê um abraço de paz e de alegria. Feliz Natal! Abrace! Feliz Natal! Vamos manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Quero te dar a paz Do meu Senhor, com muito amor, quero te dar. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. quero te dar a paz. Erga a mão para o céu, Do meu Senhor, erga a mão para o alto e cante. com muito amor. Cante essa paz para o mundo. Manda essa paz para o mundo. Cantando. Canta, igreja. Te dar a paz Mande essa paz para sua casa, do meu Senhor. para sua família, para o seu trabalho, para sua escola, Muito amor. para onde você vive. Mande essa paz. Mande essa paz Ter a paz para Belém, para Galileia,
para a Judéia, para a faixa de Gaza, para a Síria, para o Líbano, para todos os povos que estão em guerra, dominados pela violência, pelo sofrimento. Mande essa paz. Meu Senhor, com muito amor. Faça um minuto de silêncio, erga sua mão bem alto e reze pela paz no mundo. Diga comigo, eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, firmemente, que o Senhor é a paz, que o Senhor é a paz, e a paz reinará. e a paz reinará. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por esta noite santa, por esta noite, a noite da paz, a noite da paz, da alegria da alegria e da confiança. e da confiança. O seu reino chegou. O seu reino chegou. Uma salva de palmas para Jesus. Brada! Pegue o seu folheto, número 12 do folheto, rezando a profissão de fé, como está lá no folheto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Esperem. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Pausa, de pé. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado. Fernando, passa para cá que você está na frente do presépio. São dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ofertemos no altar o pão, o vinho, a nossa vida, trabalhando pela paz no mundo, cantando. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, ó vinde, até Belém. Vede nascido vosso Rei eterno, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres
o Deus invisível, de eterna grandeza, sob véus de humildade, podemos ver. Deus pequenino, Deus envolto em faixas, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Nascido em pobreza, repousando em palhas, o nosso afeto lhe vamos dar. Tanto amou-nos, quem não há de amá-lo, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, seja do vosso agrado a oferenda da festa de hoje, e por este admirável intercâmbio, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que elevou à comunhão convosco a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. No mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino de vossa glória cantando a uma só voz.